Dando continuidade, nossa aula sobre marcadores, nós vamos falar agora dos materiais utilizados para fazer as demonstrações. Nós vamos precisar de uma lapiseira, vou utilizar aqui a bem fina 03. Obviamente, os marcadores artísticos, diferentes cores. Aqui eu estou priorizando utilizar tons terrosos e tons de cinza, mas em alguns momentos vou utilizar outras cores. Vocês vão ver ao longo das demonstrações. Canetas nanquim, vou utilizar uma média e uma mais fina. Lápis de cor, pode ser o aquarelável, né? No caso não vou utilizar essa propriedade aquarelável nessas demonstrações. E caneta gel branca, para adicionar alguns detalhes, alguns efeitos de destaque nas nossas texturas. E o papel sulfite de gramatura média. Pode ser também o de menor gramatura, o de 80, vai funcionar também. Vamos agora às demonstrações. Vou começar fazendo demonstração de uma textura de mármore Carrara, que é esse mármore branco com veios cinzas. Na hora de fazer a textura, vocês podem utilizar referências fotográficas, para vocês terem uma ideia do material, mas não necessariamente reproduzir fielmente aquele desenho. O primeiro passo é pegar um papel e colocar embaixo para proteger o bloco, caso você esteja trabalhando com bloco, assim não vaza para outra folha. Aqui tem uma imagem de referência. A gente vai começar com a caneta fina, somente para demarcar a área que será feita a textura. Vou começar aqui com esse marcador cinza, num tom um pouco mais claro. Vocês podem até utilizar um mais claro do que esse. E começando a fazer os veios com essa movimentação da mão. Em seguida, vou utilizar o mesmo marcador e reforçar alguns pontos que eu quero que fiquem mais escuros e também desenhar uns veios mais finos. Logo em seguida, vou pegar um lápis de cor preto, da cor preta, e ir reforçando alguns pontos mais escuros e fazendo também outros veios mais claros, dando um sombreamento. Peguei um azul, somente para adicionar pequenos pontos de cor. E por fim, a caneta nanquim para delimitar o limite da textura. Vamos fazer agora o mármore nero, que é esse preto com veios brancos. Aí existe uma foto de referência. Vou delimitar com o lápis 03 e com o cinza mais escuro ou preto, a cor que você tiver mais escura, a gente vai pegar e fazer uma primeira camada com esse marcador, e depois na horizontal, e depois na vertical vou fazer uma outra camada. Dessa forma fica um preenchimento mais uniforme. Agora, com o lápis branco, gel branco, nós vamos criando esses veios do mármore. Deixem a mão bem solta e alternem a orientação, e também podem reforçar para fazer veios mais grossos, depois veios mais finos e alguns pontos soltos ao longo da área que vocês querem fazer a textura. Agora basta delimitar a área da textura. Vamos fazer agora um mármore genérico, somente utilizando alguns materiais que nós temos em uma referência. Delimitada a área, vou agora com um cinza mais claro fazer um preenchimento base. Logo em seguida, com o mesmo marcador, nós vamos começar a desenhar os veios. Delimitei uma área, depois fui preenchendo. Fiz um novo veio. Agora eu vou utilizar um marcador que é um cinza esverdeado, para criar uma outra camada no nosso desenho. Aí está a referência que eu não tinha mostrado para vocês antes. Agora, com outro marcador, que é esse branco pérola,
que tem um tom mais quente, eu vou criar uma terceira camada de cor na pedra. Em seguida, eu utilizei o lápis de cor amarelo, bem suavemente, bem de leve, e também o laranja. Agora, para criar alguns pontos escuros, utilizei o lápis de cor preto. E em seguida, com a caneta nanquim bem fina, nós fomos contornando os espaços de cor, deixando bem leve a mão, não fazendo uma linha contínua, mas sim uma linha interrompida. Podemos também criar outros veios somente com a caneta mais fina. E agora vamos fazer o contorno da textura. Vamos fazer agora uma textura de concreto, sem uma referência fotográfica, tá? Delimitamos aí a área da textura. Agora, com o tom de cinza, vamos fazer uma primeira camada em toda a área. E logo em seguida vamos fazer uma outra camada que não precisa tomar toda a área que vai receber a textura. Porque assim nós criamos uma superfície mais irregular, que é o nosso objetivo. Coloquei aqui aí uma terceira camada, uma quarta, bem irregular. Com a caneta nanquim fina, vamos criar aí uma rachadura. E vamos adicionar alguns pontos ao longo da área da textura. Com a caneta branca, ao longo da rachadura, nós vamos dar uma ideia de volume. E também adicionar alguns pontos ao longo da área. Vou delimitar a área da textura e voltar com a caneta branca para dar essa ideia novamente de volume, criando um destaque, uma área iluminada e um destaque no nosso desenho. Vamos fazer agora um bloco de concreto. Com a área delimitada, nós vamos passar uma primeira camada com um marcador cinza. Uma primeira camada uniforme. Em seguida, com a lapiseira fina, nós vamos definir os blocos. E passar uma segunda camada com marcador somente em alguns blocos. E assim nós vamos trabalhando alguns blocos com novas camadas, definindo áreas mais escuras para dar uma variação nessa textura. Com a caneta nanquim, defino o espaço da textura. E agora, com a caneta nanquim mais fina e o jogo de esquadro, nós vamos traçar linhas retas no encontro dos blocos. Seguindo com a caneta nanquim, nós vamos fazer alguns pontos aleatórios, distribuídos ao longo de cada bloco. E agora, com o esquadro e a caneta branca, nós vamos definir aí, dar uma luminosidade e criar um efeito de volume. Observem que nós escolhemos aí um lado de onde vem a iluminação para poder dar essa ideia de volume. Vamos fazer agora uma textura de pedra portuguesa. Temos uma referência fotográfica para nos auxiliar. Vamos definir a área da textura e com uma lapiseira bem fina, nós vamos fazer o contorno das pedras. De uma forma bem livre. Observem que ela é composta por linhas retas. Não são pedras muito curvas. Depois que nós terminarmos de definir
as pedras, nós vamos, com uma borracha, nós vamos deixar bem suave. Agora, com esses dois marcadores, o branco pérola e o cinza, nós vamos passar uma camada do branco pérola, dessa cor mais clara, e depois, com o cinza, eu vou passar uma outra camada. Assim nós vamos criar uma base para o desenho. Vamos definir as pedras com o cinza, depois eu passo novamente o branco pérola. Agora eu vou vir com uma outra camada de cinza, dessa forma definindo melhor o formato das pedras. Observem que eu não fiz logo tudo cinza, depois tudo branco pérola. Eu fui fazendo de 3 em 3 pedras mais ou menos. Porque dessa forma a tinta não vai secar e eu consigo aquele efeito do molhado sobre o molhado. Aqui observem que eu estou alternando o uso das pontas. Primeiro eu comecei com aquela ponta chanfrada e agora depois eu fui com a ponta em pincel. E assim nós vamos definindo o formato da pedra. Observem que tem áreas irregulares de luz e sombra, então vocês não precisam fazer algo muito preciso, muito exato, já que a própria pedra ela é bem irregular. E nós vamos adicionando novas camadas, assim, definindo melhor o contorno e as sombras das pedras. Estou usando agora uma caneta preta que tem a ponta em formato de pincel para poder fazer esse espaço mais escuro entre as pedras. Não precisa ser essa caneta, tá? Só utilizei porque eu acho que ela dá um efeito irregular mais interessante, mas pode ser a caneta Nanquim normal. Agora, com o lápis preto, eu vou definindo essas sombras que aparecem principalmente no encontro das pedras, com linhas mais retas. Observem que eu estou fazendo linhas mais retas, assim, né? Não estou fazendo linhas curvas. Agora eu vou aumentando um pouquinho a sombra, usando menos força no lápis e dando alguma textura no meio das pedras. Em seguida, eu peguei o lápis de cor amarelo e fui definindo alguns pontos de iluminação, porque se vocês perceberem, a pedra ela vai mudando de tonalidade. Então vocês podem utilizar outras cores, como o amarelo, laranja, para dar essa mudança de tonalidade da pedra. E ao final nós vamos aí definir contorno. Vamos agora fazer uma textura de tijolo. Novamente começamos aí definindo o espaço da textura. Agora, com um marcador com essa especificação, que ele tem um tom terroso mais fechado, nós vamos definir a base. Preencher a base. Vou passar aí agora uma segunda camada, só que agora já definindo um pouco de cada um dos tijolos. Agora vou utilizar um lápis cinza. Ele geralmente não vem naquele conjunto de 12 cores, tá? Ele vem num conjunto maior. Para fazer o rejunte entre os tijolos. Agora com o mesmo marcador, só que com a ponta arredondada, eu vou definir a parte mais escura fazer uma camada mais escura do tijolo, de cada um dos tijolos. Com a caneta de nanquim fina,
nós vamos definindo aí o contorno agora bem suave, só alguns pontinhos, só alguns pontos. Não é para fazer todo o contorno preenchido, somente alguns pontos na área mais escura. E depois fazer alguns pontos aleatórios em cada um dos tijolos. Agora, com a caneta branca, nós vamos definir alguns pontos de destaque, só que eu não queria que ficasse tão branco, então eu passei o lápis de cor por cima. E também fui dando aí alguma textura em cada um dos tijolos. Terminou e agora vamos finalizar a textura aí definindo o seu espaço. Vamos agora fazer uma nova textura de tijolos utilizando uma imagem como referência. Definimos aí o espaço e nesse espaço vamos fazer uma base com um tom mais claro de marrom, um tom terroso mais claro. Com a lapiseira nós vamos definir aí os tijolos, desenhando o contorno deles. E novamente, com o mesmo tom que nós utilizamos para fazer a base, nós vamos começar adicionando aí uma nova camada de textura, alternando entre a ponta chanfrada e a ponta arredondada, criando áreas mais escuras, áreas mais claras. Adicionando novas camadas. Nessa outra camada, em vez de fazer traços retos, eu estou fazendo pequenos toques com a ponta do pincel, do marcador. Agora, com o lápis de cor marrom, eu vou passando no que é o encontro dos tijolos na argamassa. Passei para definir e depois fui fazendo mais suave ao longo desse encontro. Com a preta, eu vou passando de uma forma mais suave, não deixando tão marcado, para fazer essa argamassa, o encontro entre os tijolos. Vou trabalhando também para arredondar o cantinho dos tijolos, já que ele tem esses cantos mais arredondados, mais quebrados, arredondados. Agora que secou um pouco a tinta, eu vou adicionar uma nova camada, usando sempre a mesma cor, a mesma tonalidade, tá? Não alterei o marcador utilizado. Como secou, ficou mais marcado, as pinceladas ficaram mais marcadas. Com o lápis de cor vermelho, eu estou dando essa tonalidade mais vermelha, para não ficar tão claro. Peguei agora o lápis de cor laranja e também usei de uma forma bem suave para dar uma tonalidade mais laranja. E agora com a caneta nanquim, nós vamos fazendo aí o contorno de forma bem regular, não fazendo traços contínuos, traços que vão se interrompendo aí para definir o contorno dos tijolos. Novamente utilizei a caneta preta para dar uma escurecida nesse rejunte e agora novamente eu vim com a caneta nanquim. Fiz uns pontinhos aí. E agora com a caneta branca nós vamos dando uns pontos de iluminação bem suaves, tá? Não exagerei aí.
E agora vamos finalizar fazendo um contorno da textura. Agora vamos fazer uma textura de madeira. Começando como sempre, definindo o espaço da textura. Vamos aplicar uma base com um tom terroso, o mesmo tom que nós utilizamos na textura anterior. Vou aplicar novamente agora na vertical, para ficar um pouco mais escuro. Então nós temos uma base mais escura. Vou aplicar novamente agora na horizontal, porque eu quero que fique mais escuro do que a anterior. Com a ponta arredondada, eu defini as divisões das tábuas e agora eu vou desenhar os anéis de uma forma bem livre da madeira. Agora novamente com a mesma cor eu vou passar uma outra camada definindo a divisão das tábuas e novamente em cima dos anéis da madeira. Vou passando novamente para ficar um pouquinho mais escuro e assim trabalhando com a sobreposição de camadas, que é a característica do trabalho com o marcador. Estou utilizando aí o lápis de cor em cima dos veios e novamente da divisão das tábuas. Agora o lápis de cor, antes foi o marrom, agora eu utilizei o lápis de cor preto, fazendo um pouquinho marcado e agora trabalhando com linhas na vertical para fazer um pouco daquela textura característica da madeira, das fibras da madeira. Vou trabalhando linhas curtas na vertical, depois linhas mais longas, tanto com o lápis marrom quanto com o lápis preto. Com a caneta nanquim agora vou marcar mais forte a divisão das tábuas e vou trabalhar agora com o lápis vermelho. Quero que fique mais escuro, então passei uma outra camada com o marcador. A mesma tonalidade, não mudei a tonalidade. Esperei secar um pouquinho e agora fui para dar uma variação nas tonalidades, eu passei a ponta redonda do marcador. Novamente, para finalizar, destacar mais o espaço entre as tábuas, utilizei o lápis de cor. Eu estou utilizando o lápis de cor branco para dar um efeito nessas duas tábuas da direita, para dar um efeito de reflexo, de brilho, como se ela tivesse envernizada. E vou utilizar também a caneta em gel branca para reforçar esses pontos de brilho, para ficar mais branco. Só em pequenos pontos. Vamos fazer agora o metal cromado. Vou pegar um marcador com uma tonalidade de cinza mais clara e fazer linhas na vertical sem preencher todo o espaço que eu quero fazer a textura. Vou deixar um espaço em branco. Depois vou deixar uma parte que eu quero ficar mais escura, vou passar novamente o marcador, mas é uma área menor. Vou pegar uma outra tonalidade de marcador, que vai ficar no cinza intermediário, vou passar numa área menor ainda. E agora, um tom mais escuro ainda de cinza, eu vou passar somente bem no centro dessa área que eu quero que fique mais escura, criando esse efeito de degradê. Para quebrar um pouco essa verticalidade, vou fazer algumas linhas inclinadas para quebrar um pouquinho essa verticalidade, que nem nós fizemos aí nesse espaço em branco. Vamos agora fazer essas placas metálicas, basicamente usando 2 tons de cinza. Vamos definir a área e depois dividi-la em 4 partes, pode usar o jogo de esquadro. Com um tom mais claro, nós vamos criar esse degradê, indo da parte mais escura da esquerda para a direita. Na parte mais clara, nós vamos criar uma linha na vertical, tomando cuidado para não encostar no limite da direita da placa. Podemos usar, inclusive, o esquadro para fazer uma linha mais reta e também
vamos fazer mais uma camada aí nessa parte que nós queremos que fique mais escura. Com a caneta Nanquim vamos reforçar a divisão. Novamente, agora nós vamos pegar o marcador e fazer a linha vertical na parte mais escura, e podemos voltar com o marcador com a tonalidade mais clara para poder melhorar essa mistura entre os tons de cinza. Com a caneta branca nós vamos criar essa iluminação nas bordas para dar uma ideia de volume e de relevo. Com o lápis branco nós vamos fazer linhas na diagonal para dar essa ideia de reflexo, e agora passar uma última camada com um tom mais claro de cinza. Agora só reforçando o reflexo. Vamos para a nossa última textura, que é a textura de vidro. Dentro da área delimitada, nós vamos utilizar um tom bem claro de azul, mas vocês podem utilizar qualquer tom de bem claro. E com a ajuda dos quadros, nós vamos fazer linhas na diagonal. Linhas que vão se afastando aos poucos. E agora, sem os quadros, nós vamos reforçar essas linhas de forma com a mão bem leve. Observe que as linhas não vão até o limite do quadro. E depois, nós vamos reforçar no contorno da área que nós queremos aplicar a textura. Reforçar nos cantos e aplicar a caneta em gel. Fazer algumas linhas na diagonal com a caneta em gel. E é isso, pessoal. São alguns exemplos, não são as únicas formas de se fazer esses tipos de textura, mas a lógica é mais ou menos essa, de você trabalhar com várias camadas, começar das cores mais claras e ir para as cores mais escuras, de modo geral, e utilizar o lápis de cor para fazer detalhes, para dar outras cores e adicionar outros elementos ao desenho. Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula.